Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e, juntamente com minha amiga Beth Costa, estaremos apresentando esse programa. Hoje nós vamos focar numa situação muito importante para o país. Como sempre, procuramos tratar sobre a soberania, o desenvolvimento, mas hoje nós vamos tratar da segurança pública. Mas que tipo de segurança pública nós queremos para um governo democrático e popular? Não queremos uma segurança pública que simplesmente reprima as pessoas, né, Beth? Só faça repressão, bata nas pessoas. Queremos uma segurança pública que proteja o cidadão. Beth, quem vai nos ajudar para esse programa de hoje? Olá a todas e todos que estão nos acompanhando mais uma vez no nosso programa. Hoje nós recebemos a presença do Renato, presença virtual, né? Está aqui conosco nesse debate, o Renato Sérgio de Lima, e eu já agradeço em nome da equipe do Sindicato dos Engenheiros muito a sua participação no tema hoje, a questão do qual é a segurança pública que nós queremos para o nosso Brasil, né? Então, eu vou fazer uma apresentação, Renato, acho que é bem sucinta. O Renato Sérgio de Lima é graduado em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Tem pós-doutorado no Instituto de Economia da Unicamp e é professor da Fundação Getúlio Vargas na Escola de Administração de Empresas de São Paulo e também é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum é um grupo, uma entidade que trabalha com pesquisa e produção de dados e análises sobre segurança pública e que produz duas das maiores publicações a respeito do tema, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e o Atlas da Violência, que são duas publicações que são referência para quem estuda e trabalha com o tema. Então, Renato, muito obrigada pela sua presença. Eu já vou começar aqui a nossa conversa, então, mas agradecendo novamente. A segurança pública, no geral, assim, para a população e para o grande público, ele pode ter vários significados, mas para a maioria das pessoas, principalmente aquelas com as quais a gente está, que são as comunidades, os trabalhadores, segurança pública é sempre identificada como combate ao crime, em toda a extensão conceitual e simbólica do que seja um crime. Mas a gente sabe que segurança pública é muito mais, então a primeira pergunta é: o que é segurança pública para o senhor? Obrigado pelo convite, Beth, Folena. Eu acho que sempre é muito importante fazer essa discussão sobre a segurança pública no Brasil. E a sua pergunta ela é fundamental por algumas razões. Começando por uma que eu diria muito conceitual e ainda muito mal resolvida no Brasil. Segurança pública, na nossa Constituição, é um direito social. Como saúde, educação, transporte, previdência, está lá prevista no artigo 6º da Constituição. E ela também está prevista no próprio preâmbulo da Constituição, dizendo que ela é um dos principais temas, direitos a serem protegidos e assegurados para a população brasileira. Então, se segurança é um direito, segurança não é só a ideia de repressão ou de prevenção da violência. Segurança é ir e vir, é a garantia do ir e vir, a garantia da liberdade, a garantia das condições para que a população possa viver livremente. Eu vou dar um exemplo para quem nos assiste ter muita clareza do que eu estou dizendo. Até hoje, muito do que a gente faz sobre segurança pública é regido por normas e por leis anteriores à Constituição. Mas todo mundo provavelmente vai se lembrar da operação integrada entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar no Rio de Janeiro, em maio, na Vila Cruzeiro,
que resultou na morte de 22 pessoas e apreensão de uma dúzia de fuzis, mas como custo, e agora, esses dias que passaram, já teve várias operações simultâneas, mas que, como efeito colateral, entre aspas, a vida de 70 mil pessoas da Vila Cruzeiro ficou em suspenso até o fim daquela operação. E é exatamente isso que a gente precisa discutir num projeto de país. Se fazer segurança é garantir que aquela população se veja, inclusive, livre de milicianos, traficantes e demais criminosos, ser mais de 70 mil pessoas, ou importa mais ir lá para neutralizar 20 pessoas sem saber se elas são culpadas ou não, e assim por diante. A nossa tradição é simplesmente fazer o enfrentamento, mesmo que às custas da liberdade e da capacidade das pessoas poderem viver e no atendimento à saúde, ir na escola, poder ter espaços de lazer ou ir trabalhar. E é essa a questão sobre o que é segurança, Beth. A gente precisa entender que, no fundo, nós estamos numa disputa paradigmática, numa disputa de conceitos. Porque quando a gente pensa só segurança como derivada da justiça criminal, a gente pode até pensar na prevenção, mas a gente sempre vai pensar no crime. E esse é o grande erro que o Brasil encara, e tanto do campo conservador, de direita, ou da extrema-direita, ou também de governos de esquerda, de entender que segurança é só polícia. É também polícia, mas é muito mais do que isso. E acho que esses são os grandes dilemas que nós vamos ter para aqui para frente, de fazer um projeto verdadeiramente democrático e cidadão que pense a segurança como um direito fundamental e não como um subsistema derivado do sistema de justiça. Infelizmente, essas questões não são tão simples e muitas disputas serão travadas mesmo no campo progressista que garante direitos humanos. O Sérgio, você toca aí, já praticamente já começa a levantar desenhar um ponto central, né, de uma grande problemática que nós temos. Políticas públicas para segurança há muitos, como você se referiu aí. Podemos nos referir aqui até no campo da esquerda, o Estatuto do Desarmamento, né, temos o PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, temos o Sistema Único de Segurança Pública, mas, como você falou, temos num país que tem a maior população, uma das maiores populações encarceradas do mundo. Um país em que morre um montão de gente todos os dias, assassinadas. Um país em que prende, né, como eu falei, de uma forma assim, né, absurda, pessoas até por comida. Então, Sérgio, pode explicar para a gente, para o nosso público, né, por que, né, exatamente os pobres serem, né, as pessoas que mais sofrem, mesmo tendo políticas públicas? Quando a gente pensa segurança como subproduto do sistema de justiça, a gente vai lembrar que o sistema de justiça é formado por o quê? Por instituições, de um lado, e as instituições são engendradas a partir de uma norma, de uma ordem social que ainda é profundamente desigual, injusta, e que está fundada num modelo de estratificação, onde, inclusive, a violência faz parte, é constituinte da história do país, contra os povos originários, contra os negros e assim por diante. Mas também tem uma dimensão que que a gente vai perceber que a gente nunca pensou segurança como um direito universal. A gente sempre acha que ela, assim, a gente sempre aceitou, e acho que esse é um debate enquanto sociedade brasileira, enquanto independente de espectro político ideológico, porque se a gente for olhar as instituições, quando a gente percebe, por exemplo, padrões de uso da força, mortes pela polícia ou policiais mortos, a gente vai perceber que mesmo em estados governados pela esquerda, as taxas são altíssimas. Então, essa não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão fundante da relação Estado e sociedade. E a gente vê que essa relação Estado e sociedade é permeada por uma linguagem que é aceita, que é a linguagem da violência. E mais do que isso, é também permeada para a ideia de que existe um inimigo. O inimigo precisa ser enfrentado, o inimigo precisa ser neutralizado, e
se a gente pensar historicamente, já foram os índios, os indígenas, já foram os negros, já foram os imigrantes, já foram os trabalhadores que precisavam ser vigiados e agora a ideia do bandido, né, que foi substituindo. Então, a gente vai ter que lembrar que até meados do século passado, as prisões, a principal prisão era a vagabundagem, esse termo mesmo. Então, porque era uma forma de controle social que tem muito a ver com a dinâmica econômica, que tem muito a ver com a dinâmica de como a gente pensa um país. E aí a gente aceita separar a sociedade sempre em dois grupos. O cidadão de bem, que todos nós conhecemos bem essa frase, que é herdeira daquele que pode até eventualmente cometer um crime, pode eventualmente, não, ele bateu na mulher, mas ele é trabalhador, ele é cidadão de bem, ele vai na igreja. Ou seja, a gente não entende que é um ato tão violento quanto qualquer outro. E aquele que seria o bandido, né? Que precisa ser neutralizado, porque esse seria o nosso principal inimigo. E quando a gente vai pensar política pública, a gente percebe que, historicamente, a sociedade vai construindo respostas para o inimigo. Que respostas são essas? Quase sempre tentar pedir para a polícia fazer aquilo que todo mundo quer que seja feito, mas ninguém tem coragem de fazer. E aí vira um bang-bang, vira onde policiais morrem, população morre, em geral negros, em geral pobres, em geral pessoas que, de certa forma, não têm uma proteção do Estado, que a justiça não está disponível. E a gente não concebe como direito. Como direito, que significa o quê? Que, sim, as pessoas cometem crimes em qualquer lugar, mesmo em países hiperdesenvolvidos. E os crimes precisam ser apurados e responsabilizados, onde a justiça, o sistema de justiça, é apenas uma parte de um processo muito maior de garantia de direitos e deveres da população. Numa democracia, a gente teria que ter isso muito mais azeitado, muito mais modernizado. Mas aí, Folena e Beth, a gente fica chocado toda vez que a gente vai ver isso. Além desses problemas que são quase que estruturais, a gente tem problemas que se eu pegar a Constituição, com todos os... a gente já poderia falar de vários outros problemas. A gente pegar as normas e leis que regem as polícias, que regem as instituições, as forças de segurança pública, todas essas normas, absolutamente todas elas, com exceção de portarias feitas a partir do SUSP 2018, mas a essência de como as instituições se organizam, estão assentadas num modelo criado em 1969, ainda na época da ditadura. As normas que organizam as nossas polícias, que regem nossas polícias, são da ditadura. E quando a gente tenta mudar, a gente entra sempre numa coisa que é extremamente perversa, que é a tal pragmatismo. O país está num momento complicado, então a gente não pode mexer nisso. E aí a gente já está há 34 anos esperando um momento certo, e a gente não modernizou a legislação infraconstitucional que regulamenta as polícias. Isso é cruel para a população, isso é cruel para a sociedade e é cruel para as próprias instituições, porque, por exemplo, muitas delas submetem seus integrantes a códigos disciplinares do Exército, que têm uma finalidade, e não a regulamentos disciplinares próprios. E a gente vai vivendo assim, de que na realpolitik, eu não posso fazer isso agora porque vai gerar tensão, não posso fazer isso. E o que a gente espera? A gente não conseguiu mudar a realidade, por mais que a gente eventualmente, nesse momento, tenha uma queda de número de homicídios, mas a gente não tem queda no número de violência contra a mulher, não temos queda no número de violência contra violência sexual, nós não temos queda, muito pelo contrário, na região norte, na Amazônia, que tem tudo a ver com soberania. Enfim, esse é um problema muito maior que exige uma atenção, só que no pragmatismo político, muitas vezes, para evitar uma fissura, a gente não faz nada. E isso que a gente percebe que o bolsonarismo conseguiu produzir. O bolsonarismo não fez absolutamente nada para incentivar os policiais, mas ele soube explorar muitas vezes as fissuras desse modelo que nunca foi modernizado e
eu diria, nunca foi atualizado, porque modernizado foi. Então, se nós tínhamos uma estrutura que funcionava com base em máquina de escrever, em armas calibre 38, hoje são fuzis, hoje são programas espiões produzindo dossiês, hoje são sistemas de inteligência que nós não auditamos e são, na verdade... Então, o bolsonarismo explorou essas fissuras e criou, na verdade, deu a face real de um monstro que engole a nossa democracia. Portanto, o bolsonarismo não é causa, ele é efeito da gente nunca ter coragem política e força política para botar o dedo nas feridas. Essa sua declaração é realmente muito impactante, Renato. E assim, aprofundando um pouco esse debate que você fala de usar as fissuras e do peso que tem as decisões políticas, mesmo havendo regras como o Volena bem disse, nós temos o Estatuto do Desarmamento, nós temos o PRONASSE, um sistema único, né, que foi aprovado, inclusive, pouco antes das eleições, lá em 2018, e que são projetos que acabam não sendo implementados, né? Mas agora, nesse momento, que nós estamos num momento de transição para um outro projeto de país, está em discussão, e até foi proposta do candidato eleito Luiz Inácio, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a criação do Ministério da Segurança Pública, que seja separado do Ministério da Justiça. Mas nós temos acompanhado várias opiniões de especialistas e pessoas que até estão ali no governo, no grupo de transição, que são contra essa ideia. Que tem muitas questões aí envolvidas. Mas, para o senhor, essa é uma boa proposta para a gente finalmente ter um plano de segurança pública com transparência e responsabilidade, que eu acho que é o objetivo de um plano de segurança pública? O senhor acha que essa é a saída, a criação de um Ministério da Segurança Pública? Para quem está na linha de frente do dia a dia da segurança pública, a criação do Ministério já caiu de madura. De novo, por que ela é uma necessidade? Porque acho que tem 3 razões de diferentes ordens. A primeira é uma razão muito burocrática operacional. Erra quem acha que o Ministério da Justiça vai integrar tudo isso. Por exemplo, a atuação da Polícia Federal não... Eu diria, para não dizer de forma tão radical, eu diria que ela é quase que sem diálogo, para não dizer sem nenhum diálogo, com a atuação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que, por sua vez, não dialoga com a Secretaria de Operações Integradas e assim sucessivamente. Então, hoje, no modelo, você não tem uma articulação que seja uma articulação em nome da segurança pública nessa chave de direito social universal. Então, você tem uma área que cuida do dinheiro dos estados, uma outra que cuida da Polícia Federal, outra área que cuida... E aí uma questão operacional, todo mundo disputando espaço, literalmente. Não tem cadeira suficiente. A Senasp não tem funcionários, ela funciona quase sempre com servidores colaboradores, que são, né, por um tempo determinado, ou por cedidos das polícias estaduais. Como é que eu faço política federal se eu não tenho nem próprio servidor? Se eu não tenho burocracia pública profissional? Aí o que acontece é que o interesse de quem está... Burocracia, porque é legítimo que os políticos sejam alternados, mas quem vai acabar mandando é quem está lá cedido e que se é esquecido dentro de algum lugar, porque nunca é um cargo alto. Então, vou dar um exemplo muito prático disso. O Sistema Nacional de Segurança de Informações de Segurança Pública, o SINESP, desde que ele foi criado em 2012, ele já gastou 474 milhões de reais para ter transparência de dados. Mas ele não é um sistema de transparência de dados.
Ele faz muita coisa, mas não um sistema de transparência de dados. O Anuário Brasileiro e o Atlas, se a gente pegar nesses 10 anos, custaram muito menos do que 2% desse valor e pautam o debate sobre o tema com dados de forma muito mais precisa e poderosa, enquanto que a burocracia gasta 474 milhões e a atual equipe de transição, por exemplo, não sabe exatamente o que está sendo feito e como está sendo feito, porque isso não é nem corrupção, não é isso. É, na verdade, projeto. É, na verdade, gastar dinheiro de forma ineficiente. É pensar para que serve isso quando a gente quer fazer alguma coisa. Então, essa é uma razão operacional. Tem uma razão que é de natureza que pode ser vista como de priorização política. É uma mensagem para 700 mil policiais, quase mais de 90%, segundo algumas pesquisas que nós fizemos, que foram bolsonarizados, para usar a expressão. No mundo todo, polícia é um tipo de profissional que é mais aderente a valores conservadores. Isso não tem problema nenhum. O que é problema é quando esses valores conservadores são radicalizados para a extrema-direita e para defender ruptura institucional. E a gente tem 700 mil policiais na ativa, profissionais, e a gente não tem a prioridade. A mensagem que vai ser passado não, peraí, vocês têm que esperar porque agora vivemos um momento especial, um momento diferente no Brasil. Só que a gente, como eu disse, o bolsonarismo é causa, é efeito, não é causa. E aí a gente esperar o quê? E tem uma questão principiológica, a terceira razão, que é o Ministério da Segurança Pública seria a efetivação de uma prioridade de um direito que é o único que não tem uma área de primeiro escalão para chamar de sua. Segurança sempre é vista de forma subordinada, como eu já falei anteriormente. Há uma ideia de subsistema de justiça, porque há a importância da integração, do diálogo, mas como direito, a transversalidade é sempre um objetivo saudável. Mas a gente não faz isso com saúde, porque tem os medicamentos de alto custo, que também tem a interveniência do Ministério Público e do Judiciário, porque é um direito. A gente precisa pensar o dia a dia. Então, o Ministério da Segurança Pública seria uma forma de você mudar essa relação, tanto conceitual, principiológica, quanto de priorização, tanto política quanto operacional. Mas o entendimento, segundo a imprensa está dizendo, e as entrevistas que estão sendo dadas pelo coordenador da equipe de transição, o senador Flávio Dino, é que, nesse momento, não será recriado. E aí a gente, então, tem que entender quais serão as justificativas e esperar que seja possível desenhar um sistema que priorize, faça essas priorizações com uma estrutura como a do atual Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ideia de superministério, eu acho extremamente ineficiente. Basta ver que o Paulo Guedes, o Ministério da Economia, vai ser novamente dividido, porque fica quase que um monstro que não consegue ser gerido. Mas está sendo uma decisão da equipe e a gente precisa entender as razões pelas quais eles vão adotar essa decisão. Talvez a leitura seja de que o momento exige um foco e que os riscos não compensam. Sérgio, olha, o que eu ouço da sua fala, Renato Sérgio, né, é que nós tratamos segurança pública, mas sobre um aspecto organizacional burocrático e que nada tem a ver com o objetivo maior, como você colocou no início, que é um direito, ou seja, proteção à cidadania. Mas vivemos amarrados aí, né, em conflitos federativos, né, a Polícia Federal, Polícia dos Estados, tem polícia para tudo, mas não tem polícia para proteger o cidadão. E o que nós vemos é o contrário. Né, como logo no início também foi destacado, eu acho que é importante ressaltar isso o tempo inteiro. Temos um sistema de polícia, um sistema de justiça, melhor dizendo, que serve apenas para reprimir a pobreza, excluir a pobreza. E aí eu queria saber de você, né, como você vê esse problema exatamente do conflito federativo,
poder de polícia com os estados, né? A União, né, também tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária Federal, né? Esse conflito todo, e além de tudo, como você também colocou, essas polícias são utilizadas também para promover conflitos sociais. Então, faz uma análise aí para a gente, como você vê essa grande confusão que acaba a classe dominante brasileira criando no tema de segurança. Nessa confusão geral que nós temos, a gente então entende que polícias que são parte central, mas não exclusiva, do sistema de pensar o provimento de segurança, precisariam de atenção que hoje não tem. E é interessante a gente notar, nós temos 86 polícias no Brasil, né? São 86 culturas organizacionais diferentes. E quando a gente fala polícia civil e militar, uma coisa é a polícia militar do Rio de Janeiro, com seu padrão de uso da força, com seu padrão de organização, outra coisa é a polícia militar de São Paulo. São coisas completamente diferentes. Se a gente pensar a militarização, como algumas das propostas, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é mais militar que muitas polícias militares de vários estados. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa generalização. A gente tem que olhar que tem 86 corporações, 86 culturas organizacionais. E quando a gente vai olhar para isso, a gente vai perceber que é extremamente caótica toda a forma como elas são regidas. Para quê? Mas a gente também tem que perceber que esse caos ele é funcional, porque ele reproduz modelos de posições de poder muito importantes, sejam para posições de burocracia, sejam para posições de reprodução de papéis e de visões de mundo, como aquela, por exemplo, que bandido é bom, bandido é morto, ou que segurança é subordinada à justiça. Eu também eu não tenho dúvida que o campo progressista discorda da ideia de bandido bom ou bandido morto, mas também eu sei que o campo progressista acha que a polícia não é, isso aqui não é legal, fica lá para o judiciário, isso aqui é do sistema de justiça. Mas se a gente não chegar perto da polícia, se a gente não ouvir os policiais, a gente não consegue trazê-los para um projeto democrático e de garantia de direitos humanos. E até respondendo à norma, a questão do ensino não é suficiente, porque o ensino vai mudar, é um dos vetores de transformação, mas também tem que ser acompanhado por mudanças, por exemplo, na estrutura que força com que as instituições sejam accountables, ou seja, prestem contas do que está fazendo. O que, por exemplo, quando você tem uma abordagem policial, como é que o cidadão brasileiro sabe que numa abordagem, como ele tem que se portar? Se a forma como está sendo abordado é legal ou não é legal? Isso tudo, se fosse feito de uma forma transparente, ninguém teria temor de ser abordado pela polícia e aumentar a confiança. Mas hoje a gente fala, será que esse policial está fazendo a coisa certa? Será que esse policial quer nos extorquir? Será que ele está exagerando? E acaba piorando a relação que já é tensa no momento de uma interação como de abordagem. E aí você vai gerando todos esses problemas. Quando a gente fala de 86 polícias, a lei de 2018 do SUSP tentou fazer uma mínima coordenação federativa. O governo Bolsonaro ele não implementou nada que tenha a ver com relação federativa, então é uma repactuação. Pegar o caso de Roraima, para mudar o estado. Roraima tem, o estado todo, 56 delegados de polícia, da Polícia Civil. Esse número impede, por exemplo, tem 33 distritos policiais. Não tem plantão, não tem plantão 24 horas. E esses 56 profissionais precisam fazer, porque o delegado é a função que transforma um fato social qualquer, num fato jurídico que pode ser aceito ou não pela Justiça, pelo Ministério Público, vão fazer furto, vão fazer agressões sexuais, vão fazer homicídio, vão fazer qualquer coisa. Eu coloquei 500 milhões de reais para os soldados levarem os criminosos ambientais, por exemplo, para uma delegacia, e eu vou ter, se eu somar com os delegados federais, 50 pessoas. Isso tem como dar certo? Não tem. Isso é uma relação federativa. Não adianta eu focar em... E aí, junto com isso, você tem um fenômeno associado, que é o da explosão das rotas de narcotráfico,
que faz com que a Amazônia passe a ser um ponto estratégico na distribuição da cocaína do mundo. Para vocês terem uma ideia, a cocaína que passa pelo Brasil é estimada em... passa e não é apreendida, segundo o relatório da ONU, ou seja, passa livremente, é estimada em 4% do nosso PIB. Como, em geral, aqui o público conhece bastante, se a gente tem que diferenciar, claro, PIB e valor adicionado, porque a gente teria que fazer uma parte de consumo intermediário, um economês aqui, mas dá para dizer que o volume de dinheiro que está sendo injetado na economia da região, principalmente amazônica, é maior que o pré-sal brasileiro. E eu vou conseguir combater isso com 56 delegados em Roraima, que seja com 900 delegados na região toda. E aí a grande questão é como é que a gente refaz a coordenação federativa. Porque não vai adiantar nada o governo federal querer fazer o papel do Estado ou fazer o papel do município. Vai fazer mal. Vai pedir para o Exército fazer atividade da polícia, não vai funcionar. Uma operação que poderia custar 10 vai custar 200 pelo tamanho e pela estrutura. E como é que a gente desenha isso? Como é que a gente pensa em... falando agora até do tema fundamental do programa, a soberania, na verdade, já está alienada para o crime, e não, a ideia de soberania, se a gente pensar, ela já está relativizada, porque quem controla o território hoje não é o Estado brasileiro na Amazônia. A mesma coisa acontece nas regiões controladas pelas milícias ou, eventualmente, pelas facções de base prisional, como o PCC, Comando Vermelho e afins. O Brasil tem um problema sério e não é só, com mais importante que seja, não é só com questões ligadas ao sistema de justiça. Eu tenho que pensar como é que eu refaço a capacidade de enforcement, de imposição da lei, e eu levo o direito. Senão a gente não consegue sair do lugar. Eu sei que eu estou sendo complexo, mas, ao mesmo tempo, a questão tem que ser muito simples. Se eu ficar tratando tudo como crime e esquecer que, no fundo, ali está sendo gerada uma economia que faz com que, inclusive, as pessoas tenham emprego, geração e renda, a gente não vai conseguir dar conta. Então, como é que eu protejo a população? Como que eu garanto que ela não seja refém do crime, da violência, que o Estado consiga prover serviços mínimos de qualidade, fazer com que as pessoas possam ter alternativas de trabalho e renda? Mas isso significa... Eu não tenho que ficar olhando para o sistema de justiça, mas eu tenho que olhar para a organização e da forma como eu aloco pessoas para cuidar e proteger do brasileiro. Infelizmente, não é isso que eu estou vendo no debate atual. Pode ser que, diante das tensões normais da transição e de uma transição tão complexa quanto essa agora, que exigem cautelas redobradas, isso venha a ser implementado, mas neste momento não é esse o debate que está acontecendo. Bom, Renato, você realmente é bom em problematizar, em levantar as questões, em levantar os conflitos. Eu acho que era uma das questões que a gente queria abordar, que era a questão das nossas fronteiras, né, num país onde temos 7.200 quilômetros de costa, 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, mas servida, assim, feita por muitos rios, né? Como que você protege o país do ponto de vista da segurança mesmo do continente, mas também no combate ao tráfico, né? Não é só o tráfico de drogas, né? Por ali entram armas, entram contrabando de produtos. Eu acredito que você encaminhou para um pacto federativo e problematizou bastante, mas por onde que a gente começa a destrinchar esse cipoal de instâncias, leis, códigos, regulamentos que tratam da segurança pública
para poder começar, que acho que é um processo, né? Não acho que nem um governo em 4 anos vai poder resolver. É um processo, imagino, contínuo, que também depende de vontade política, né, dos governantes. Mas eu perguntaria, assim, meio sendo um pouco... eu sei que essa é a pergunta que todo mundo quer responder, mas por onde começa o processo? Por onde começa o processo de resolver o problema da segurança pública no Brasil? Beth, acho que a gente pode pensar que esse início tem múltiplos vetores que já ajudariam bastante. Pensando fronteiras e Amazônia, e pensando atividade de polícia, a gente tem, enfim, na literatura de administração pública, na discussão sobre... a palavra-chave é governança. Ou seja, a gente repensar a governança. Repensar a governança quer dizer repensar as regras do jogo. Não é pensar gestão. O Brasil investiu, eu dei o exemplo do sistema de informações, que gastou quase 500 milhões de reais em 10 anos, e nós não temos um bom sistema de informações. Então, não é uma questão de eu investir só em tecnologia, ou só em formação, ou só em mudanças incrementais. Eu preciso mudar a regra do jogo. E aí, nesse ponto, eu diria que pode parecer estranho, mas a mudança da regra do jogo também é simples. Porque ela, na verdade, precisa só vencer uma equação que eu chamo de sistema de vetos perfeito. A polícia militar, que não gosta da posição da polícia civil, que, por sua vez, não gosta da posição da sociedade civil, da universidade, do governo. Então, se você tiver liderança política, você dá um norte. O Fórum acabou de oferecer para a equipe de transição um anteprojeto de minuta de lei geral das Forças Estaduais de Segurança Pública. Coisas muito básicas. E com um desenho estratégico que era: nós não vamos focar em PEC, porque PEC exige um nível de esforço político que não tem consenso suficiente. Mas, por exemplo, coisas muito simples, como as polícias precisam ter códigos disciplinares próprios, não podem usar o do Exército. As polícias precisam... Qual é o nome que você deu? Lei Geral? Lei Geral das Forças Estaduais de Segurança, porque inclui polícias, mas inclui também bombeiros, de certa forma, guardas municipais e perícias, que não são exatamente polícias. Então, a gente chamou Forças Estaduais de Segurança. E foi pensado para ser algo que é uma lei, com maioria simples no Congresso, que o governo tem força caso priorize. Porque, claro, grandes mudanças precisariam mudar a Constituição, fazer uma nova engenharia, mas isso é a fórmula perfeita para não sair do lugar. A gente precisa, de certa forma, usando a expressão que o coordenador da transição, o senador Flávio Dino, usou, tirar o entulho autoritário, mas tirar de verdade, revogar leis, revogar portarias, revogar decretos. A lei que regulamenta as polícias é de 1969 e regulamentada por um decreto de 83, e nada acontece. E nesse lugar diz que o Exército manda nas polícias, coordena as polícias, com a Constituição dizendo que quem coordena as polícias são os governadores. As duas leis estão... A Constituição e essa lei continuam vigentes. Ou seja, claramente uma afronta à Constituição. Mas alguém chegou lá e falou: isso não vale? Então a gente precisa limpar. Então o nosso anteprojeto limpa isso e refaz a governança, fortalecendo os governadores nas polícias estaduais, fortalecendo os governadores, mas, ao mesmo tempo, aportando que, como são instituições de força, elas precisam ser valorizadas, mas elas precisam ser fortemente fiscalizadas e controladas. Elas precisam dizer como é que se faz uma abordagem, a população precisa saber. Elas precisam respeitar os protocolos de uso da força, do que, inclusive, o Brasil é signatário junto à ONU. Então, assim, é uma lei muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito ousada, porque ela joga fora toda essa confusão normativa que precisava apenas disso, de uma lei, não precisa de uma mudança na Constituição. Só que a gente fica: não, precisamos mudar a Constituição, e nunca tem energia para isso. Então, é mais simples do que a gente pensava. Mudar a governança também tem, na discussão da administração, que são de cenários complexos. Cenários complexos é que não existe uma única solução.
Por isso é tão importante a prioridade política. A solução que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Uma força-tarefa que funcionou para combater o desmatamento no Amazonas, daqui 10 meses pode não ser a melhor solução. Então, a gente tem que ter capacidade de não engessar a atividade burocrática. Eu preciso fixar, garantir a proteção da população, eu preciso proteger as instituições da captura, por exemplo, do risco de corrupção, de violência, mas eu também preciso me fazer presente no território, tirando esse território da mão do tráfico e garantindo a soberania efetiva do Brasil. Tudo isso dá para fazer? Dá para fazer um monte de coisa legal, diferente, mas eu podia fazer com uma base legal que já existe. Eu poderia, por exemplo, mexer com as questões da Força Nacional de Segurança Pública, repensando, inclusive, o que já está aceitado e acatado pelo TCU. Já dá para, se eu mudar a forma, a regra do jogo, ou seja, se eu vou pensar em governança de cenários complexos, que eu vou, por exemplo, fazer parceria para que a região de Lábrea possa ter investigação da polícia de Rondônia, se eu vou fazer, ou seja, a gente tem muito mais discussão do campo do direito administrativo, do direito da parte das regras do jogo, do que ficar pensando no direito penal. O direito penal a gente já tem um arcabouço. É suficiente, não é? Precisa alterar? Claro que precisa. A gente, por exemplo, em 2006, ou seja, um governo progressista produziu a peça mais autoritária do mundo que encarcera todo mundo, que é a lei de drogas. Porque foca no direito penal e esquece que quem vai implementar são burocratas, muitas vezes, que pensam de uma forma reacionária. Como é que eu crio proteção para que o que valha é o que está na Constituição, o espírito da lei? Nesse ponto, tem uma coisa muito interessante do debate sobre soberania, né? Quando você pensa soberania, todo mundo discute, a literatura de relações internacionais e forças armadas faz isso há muitos anos, sobre qual é o interesse nacional. Quem determina o interesse nacional? Essa palavra mágica no campo das relações internacionais das forças armadas, que muitas vezes as próprias corporações acabam assumindo esse discurso. Eu represento o interesse nacional, a ideia de soberania. Mas espera, cara pálida, da onde veio isso? Né? O interesse nacional em sociedades democráticas derivam de uma interpretação da Constituição. Então, o locus de interpretação é o Congresso. De você dizer, por exemplo, o Plano Nacional de Defesa, Livro Branco da Defesa, que o Congresso recorrentemente se omite de regular qual é o papel das nossas Forças Armadas. E quem vai definir que ela vai fiscalizar a urna, mas vai fazer poucas apreensões na região norte, acaba sendo ela própria por pressão política. Mas o lugar para dizer, peraí, Forças Armadas, você não tem que mexer em urna, mas você tem que cuidar da região amazônica, é o Congresso. Só que o Congresso, o Plano Nacional de Defesa, que foi submetido em 2018, 2019, só foi ter relator designado agora no final do ano passado, e não foi aprovado ainda a revisão do Plano Nacional de Defesa. Então, veja, o passo é a gente conseguir construir um modelo de governança onde eu faço com que a máquina funcione. Para isso, eu preciso de política, em democracia, política é fundamental, e eu preciso, para a política andar, eu preciso de pressão popular, pressão social, seja dos sindicatos, da mídia, da sociedade civil, e transparência. A principal ferramenta indutora de transformação é a transparência. Não a transparência de ter dado ou não ter dado, mas é que o dado acabe gerando os problemas e os dilemas. Isso a gente já tem. O problema é como é que a gente, então, constrói a legitimidade dessas pautas. Esse é o desafio, Beth, que é um desafio político-institucional e que muitas vezes a gente acaba achando, não, mas isso é verdade, espera um pouquinho, daqui a pouco vai dar certo, e a gente deixa passar. E daqui a pouco a gente está com uma nova crise com os militares, uma nova crise de um motim das polícias militares e assim sucessivamente. Ô Sérgio, nós temos aqui uma concepção que militar, as Forças Armadas, não deve ser empregada para matéria de segurança pública. Isso foi um erro
utilizar o Exército como polícia nas diversas GLOs que foram convocadas. Então, é uma premissa nossa, né? O papel da Força Militar é como está na Constituição, não para repressão, é para garantir, né, a soberania do Brasil em caso de invasão estrangeira, mais nada. Porque é isso que gera problemas políticos, a intromissão dos militares, né, naquilo que é papel da sociedade civil. E dentro desse papel da sociedade civil, no combate do narcotráfico e das milícias, que é um problemão, sem dúvida, mas que tem que ser enfrentado, como você vê, né, ao invés de fazermos políticas repressivas, por que não políticas de inteligência? Isso não precisaria mudar Constituição, não precisaria mudar lei nenhuma, né? É simplesmente haver uma organização, um comando que pudesse empregar, né, mecanismos de inteligência, porque não são tantos narcotraficantes, não são tantos milicianos. Então, você vai atingir o coração, né, dessas entidades, vamos falar dessa forma, né, que atuam exatamente junto à pobreza e permite um grau de cada vez maior de repressão e de mortes dos pobres, né? Então, é isso. Eu queria saber de você aí no fórum, se vocês pensaram isso, papel de inteligência nesse combate. Em relação à concepção de vocês de que as Forças Armadas Federais são para proteger contra invasões externas, eu estou totalmente de acordo, eu acho que a gente tem consenso e eu acho que isso é isso mesmo. A gente precisa de forças federais profissionais, bem equipadas e capazes de dar conta dos riscos geopolíticos e estratégicos do mundo hoje. Mas isso não significa elas se meterem na política. Elas não podem se meter na política, não existe a menor capacidade, só maluco entende que um 4.2 permite que elas sejam poder moderador, elas não são poder moderador, a gente não pode ter nenhum pudor em dizer isso, não existe poder moderador na ordem democrática e constitucional do Brasil pós-1988, então a gente também tem que deixar isso muito claro, e a gente tem que ter claro que quando a gente fala desse debate sobre interferências, por exemplo, o Supremo está interferindo em outros poderes, as Forças Armadas estão interferindo na relação dos poderes, quando também, então, assim, é preciso a gente pacificar um pouco esse processo, porque aqui não tem ninguém que estamos cuidando, estamos fazendo o nosso papel. A gente precisa valorizar, profissionalizar, precisa investir, mas também temos que respeitar os limites, e os limites valem para todos. E com isso eu concordo com você que foi um erro, principalmente um erro a partir da gestão da presidente Dilma, de banalizar GLOs. Mas essa banalização das GLOs é um fato. Mas a banalização do emprego das Forças Armadas já é muito mais antiga. Ela serve para fazer ponte, para fazer vacinação, para fazer... Ela virou o englande emplasto geral da nação, quando a gente não tem capacidade de logística e capacidade de mobilização rápida. Isso tem seu preço, porque se a gente chama ela para fazer tudo, ela vai querer dar palpite em tudo. Então, a gente também são organizações públicas. A gente precisa chegar à conclusão que as Forças Armadas têm um papel muito forte que precisa ser respeitado, mas a gente também precisa dizer que elas não podem ser chamadas para qualquer coisa. Acho que esse é um ponto. Em relação à inteligência, eu tendo a relativizar a sua fala, Folena, porque tem uma questão que é a seguinte: hoje o Brasil tem um dos mais modernos sistemas de inteligência disponíveis. Não é falta de tecnologia, não é falta de dinheiro, não é falta de conhecimento. Os policiais brasileiros, os órgãos de inteligência, todos são altamente, muitos com doutorado, muitos com mestrado, ou seja, o sistema de inteligência brasileiro, ele é dos mais profissionais, fazendo até uma provocação, ele é capaz de conversar na mesma mesa com os serviços de Israel, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália e assim por diante. Ou seja, não fica a dever em termos de doutrina, de tecnologia, talvez algumas tecnologias não. A inteligência pode nos ajudar a identificar os padrões disso. Mas se eu não conseguir fechar e combater, por exemplo,
com medidas de inteligência financeira, ou seja, lavagem de dinheiro e apreensão de bens, tributação da cadeia, como muitas vezes foi feito com o mercado de bebidas, onde a cerveja, a máquina calcula lá na hora de distribuição. Você tem como, só que tudo isso não depende só de polícia. Depende de política pública. E a minha pergunta é, quem vai conseguir fazer tudo isso? Quem vai conseguir repensar a governança? Porque como é que eu vou mostrar por um jovem indígena do interior de Roraima que o garimpo que ele ajuda a proteger ou a ser explorado, que paga ali para ele R$2.000 por mês, é algo ruim, se a alternativa, para usar uma expressão que os militares gostam muito, que eu sei que é preconceituosa, mas que dá ajuda aqui, é fabricar bombom de cupuaçu para ganhar R$10, para ganhar R$100 por mês. É uma boa pergunta, que dependem de outros fatores, como você falou, que são mais no campo das políticas sociais, não é? Além de educação, de geração de emprego e renda. Temos num país tão desigual como o Brasil, isso sempre será um problema. Tinha aqui uma pergunta, mas eu acho que a gente, infelizmente, não vai ter tempo, talvez pudesse ter incluído naquele seu plano geral das políticas estaduais, que se você é a favor de unificação das polícias civil e militar no nível do Estado. Não está no seu projeto de lei encaminhado para a transição, não? Não, na verdade, somos contra, porque uma polícia, se já é difícil você administrar duas polícias, imagina você dar para uma polícia só o poder de administrar conflitos sem nenhum controle, tal como é feito hoje. Uma polícia só pode sair, o tiro sair pela culatra de uma forma muito intensa. Olha, a nossa conversa, já estamos aqui mais de uma hora conversando. Sim, ela fluiu muito bem. Você realmente, a gente agradece muito a sua contribuição, nos fez pensar. Eu acho que não só nós da equipe, mas também acho que posso traduzir para as pessoas que estão nos assistindo. É um problema complexo que vai precisar de muita coordenação, muita organização e de uma centrífuga de poder político para poder atrair as várias forças e poder produzir um produto que realmente signifique uma mudança. Então, antes da gente encerrar, Renato, eu queria passar para as suas considerações finais, para a gente poder encerrar, infelizmente, o nosso programa. Espero que você volte outra vez. Com certeza, volto sim. De uma forma muito simples. O que eu estou falando é que a gente precisa focar em governança, e focar em governança é preciso de uma... Basicamente, o principal ingrediente disso é a política. Não existe espaço fora da política, e para fazer isso, essa política ela precisa ser construída de um modo a não ter medo dos enfrentamentos necessários, de desfazer certos mitos ou certas concepções que são equivocadas, mas é na política que a gente vai conseguir transformar isso. Não adianta a gente achar que vai ser via tecnocratas, via direito penal, via sei lá o quê. Se a gente não construir politicamente uma alternativa, a gente não vai ter segurança como um direito social e, portanto, a gente não vai ter condições para proteger e garantir a cidadania brasileira, que está sendo algo tão importante nesse momento, onde o Brasil está sendo tão maltratado e os riscos estão postos. Eu queria agradecer o convite. Eu sei que eu falei bastante, teria muito o que falar, mas eu fico à disposição e convido todo mundo que quiser dar uma olhadinha no site do Fórum. Muito do que eu falei está ali nos nossos dados e estudos, é forumseguranca.org.br. Obrigado, Beth. Obrigado, Folena. Renato, nós aqui agradecemos você por ter nos ajudado a debater e compreender um problema muito complexo. Muito obrigado mesmo.
Gente, esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato do Estado do Rio de Janeiro. Olha, fica o convite para na próxima semana vocês estarem conosco aqui para um novo programa, para um novo debate. Tchau, tchau. Tchau, Renato. Obrigada. Tchau, obrigado.